Bem, amigos da Universo, falamos ao vivo aqui, da minha casa, da tua casa, da nossa casa, do teu trabalho, do teu carro, do caminho para casa, do caminho para o trabalho, seja onde for. Começaremos essa aula e torcemos para que não caia a luz na casa de ninguém com essa chuva forte que está caindo. Certo? Então vamos lá. Gente, hoje, o tema de hoje vai ser relacionado à distrofia muscular progressiva. Só que temos que lembrar que a distrofia muscular progressiva não é uma doença somente de crianças, né? Das crianças. Mas é claro que eu vou falar aqui das doenças, né, musculares, no caso, as distrofias musculares, que são que acometem as crianças. Tá legal? Então, algumas informações importantes, e de tudo que eu vou falar, as coisas bastante importantes já estão aí nesses slides, e vocês podem utilizar da forma que vocês quiserem, seja através do arquivo PPTX, seja através do YouTube, onde eu disponibilizo as aulas não listadas para vocês, ok? Então, hoje, apesar de parecer uma aula um pouco mais complexa do que a aula passada, essa aula vai ser muito mais tranquila de se entender, tá legal? Então, assim, falando um pouquinho sobre a distrofia muscular progressiva, vamos levar em consideração que, levando em consideração, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, essa doença ela é basicamente uma doença rara, né? É considerada uma doença rara. Entre 6 a 8% da população mundial tem um tipo determinado de disfunção, de distrofia muscular. Pensando nisso, a gente tem que levar em consideração que a distrofia muscular ela vai apresentar vários tipos, né? Pelo menos catalogados até agora, no mundo inteiro, nós já podemos contabilizar em torno de 8.000 tipos de distrofias musculares. Claro que se a gente relacionar, associar todas essas 8.000, né, esses 8.000 tipos com a distrofia, a gente vai ter aí sim, né, uma incidência significativa, vamos dizer assim. E, obviamente, cada tipo vai corresponder a uma faixa etária diferente, vai corresponder a um gênero diferente, né? Pode ser que um determinado tipo acometa somente os homens, outro determinado tipo possa acometer também as mulheres em uma porcentagem, e outro pode acometer os dois de uma forma mais equalizada, vamos dizer assim. Então vamos lá, vamos caracterizar um pouquinho essa doença. O que significa a distrofia muscular propriamente dita, gente? Quando a gente fala de distrofia, nessa palavra distrofia, a gente tem duas, né? Na verdade, nós temos duas palavras. É como se nós buscássemos a etimologia, né, dessa palavra e encontrássemos duas derivadas. Por exemplo, dis, né, de algo desfeito, né? E dentro desse contexto, né, contextualizando, podemos chamar até de um distúrbio, né? E trofia, nesse caso, trofia vem de trofismo, né? Então, quando a gente fala de uma pessoa que está hipertrófica, né, que tem uma massa muscular bem grande, ou uma pessoa que está hipotrófica, que tem uma massa muscular um pouco mais delgada, ou uma pessoa que está atrófica, ou seja, não tem músculo mais, então nós estamos falando de distúrbios. Como a hipertrofia ela não necessariamente é considerada um distúrbio, e sim uma consequência de uma atividade física, a gente tira, né, a hipertrofia da jogada, né, a hipertrofia do músculo esquelético de jogada, e mantém a hipertrofia, a condição de hipotrofia ou atrofia, como sendo distúrbios relacionados aos músculos. E aí eu não estou falando apenas dos músculos esqueléticos, e sim também falo dos músculos cardíacos e dos outros músculos lisos. Então, quando falarmos de distrofia, nós vamos falar exatamente de um distúrbio no trofismo do músculo, sendo hipo ou atrofia. E aí, obviamente, nessa condição, a gente pode verificar
o tamanho dele, que no caso seria o diâmetro, né, o volume dele, e a força, assim também como a condição funcional dele, né, a função propriamente dita. Então, quando a gente fala de distúrbio, né, trófico ou uma distrofia muscular, nós estamos falando de um distúrbio que acontece não somente no volume, na força, mas também na função. Então, a pessoa que uma hora, né, outra hora conseguia levantar um determinado peso, uma determinada carga, agora já não consegue mais levantar essa carga por conta de uma perda, né? Uma perda progressiva. É progressivo. Então, vamos entender que se essas doenças elas são progressivas, nós vamos perceber uma evolução, né, dessa doença. O prognóstico vai estar ligado diretamente com o tipo, né, dessa distrofia e também com a agressividade com que este tipo vai se desenvolver. Tá legal? Então, basicamente, quando falamos da distrofia muscular, podemos considerar que ela vai se manifestar em qualquer músculo do corpo. Mas, dependendo do tipo também, e aí nós temos que levar isso em consideração, ela pode ter as suas regiões prediletas. Como assim? Existe uma distrofia que pode começar a partir das cinturas. Existe uma outra que pode afetar apenas a região escapular. Existe uma outra que vai afetar o tronco. Existe outra que vai afetar as musculaturas inferiores inicialmente, subindo. E por aí vai, né? Isso tudo vai depender do tipo. Eu não vou falar de 8.000 tipos, claro que não. Vou falar das mais conhecidas, mas vale a dica aí para vocês procurarem, pesquisarem sobre outros tipos de distrofias para poder saber como ela é tratada. Eu vou falar das mais comuns e da mais grave, certo? Principalmente da mais grave. Então, obviamente, antes de eu começar a falar de tudo isso, eu preciso que vocês recordem um pouquinho da fisiologia, ou melhor, do mecanismo de musculação, de hipertrofia, né? Como que há o crescimento da massa muscular? Como que há a hipertrofia de fato? Então, nesse conjunto de aulas, né, nesse conjunto de slides, nós vamos poder perceber como funciona o crescimento e da onde parte essas disfunções, por que essas disfunções acontecem, certo? Então, a partir de então, eu peço muito, mas muito cuidado com a forma com que vocês vão interpretar o que vai ser falado. Se tiver qualquer tipo de dúvida, eu peço que me interrompam imediatamente, tá? Lembrando que, como é uma aula não listada, eu não tenho problema de compartilhar isso. Afinal de contas, só vai ver esse material quem for da turma, ou caso a turma ou alguém da turma disponibilize o link para mais alguém, tá ok? Fora isso, ela não está publicada para todos verem. Se alguém tentar digitar lá fisioterapia pediátrica, distrofia muscular progressiva, ninguém vai achar esse material porque eu não listei. Somente isso. Outra coisa que é importante a gente colocar aqui na mesa, né, é que todos os grupos, tá, de distrofia muscular são geneticamente determinadas, ou seja, é herdado, certo? É herança genética. Então, quando falarmos de distrofia muscular, vamos pensar que é uma doença de herança genética, é hereditária, tá? E aí você pode pensar, poxa, mas eu conheço uma criança que tem isso, mas os pais não tiveram. Possivelmente porque a criança apresentou um tipo de distrofia aonde os alelos eles são recessivos, né? Ou dominantes, mas não hétero, né? Heterozigoto, por exemplo. Então, basicamente, existem distúrbios aonde você vai ter genes recessivos, ou seja, é necessário que parta do pai, pelo menos um gene, né, um alelo, e um outro
da mãe, para então esses dois fundirem, se tornarem recessivos ou dominantes, e aí determinar a disfunção muscular, a distrofia muscular. Pode ser também heterozigoto? Pode. Um dos pais podem apresentar um determinado tipo de distrofia? Sim, pode acontecer. Se essa doença ela for atingir o filho do sexo masculino e de uma forma grave, é possível que a mãe apresente alguns sintomas ou algum tipo de cardiopatia, até porque você está falando de uma musculatura, mas não tão grave quanto a do próprio filho, uma vez que a predileção ela é maior para o gene masculino nesse determinado tipo de distrofia, tá? Mas isso a gente vai ver mais à frente. Mas, de forma geral, todos os grupos são geneticamente determinados, ok? É herança genética. Então, seguindo aqui mais o próximo slide, eu queria discutir um pouquinho com vocês a fisiologia do crescimento do músculo, tá, gente? A gente poderia estar discutindo aqui, basicamente, a fisiologia do sistema muscular, músculo esquelético, sim. Já fizemos isso? Já. É necessário fazer novamente? Eu acho que não. Então, vamos para o que mais interessa, né? Lembrar um pouquinho daquela aula que eu falei sobre os filamentos de actina, os filamentos de miosina, os complexos que estão envoltos para permitir um relaxamento, uma contração. Então, isso você já sabe, né? Obviamente que existe muito mais do que apenas o filamento de actina e miosina para desenvolver esse tipo de trabalho. Existem várias proteínas que vão ajudar na manutenção do crescimento muscular ou na manutenção da própria musculatura. Desculpa, gente. Então, pensando aqui, o que é necessário para que haja um crescimento, um aumento do volume da musculatura? O que é necessário para que isso aconteça? Basicamente, é necessário que haja uma sobrecarga sobre essa musculatura. É quando a gente pega um peso, um halter, e vai fazer um exercício, onde esse exercício sobrecarrega a musculatura. Quando a musculatura ela se contrai e há uma sobrecarga, é natural que as membranas celulares elas fiquem muito permeáveis à entrada de íons de cálcio. Quando os íons de cálcio eles entram em grande quantidade, eles começam a gerar o que nós chamamos de breakdown, né? Ou break de quebra, down, uma baixa na condição dos filamentos musculares. Obviamente, estamos falando do que acontece dentro da célula, tá? Não estamos falando do que acontece na célula, né? Ao redor da célula. É o que acontece dentro da célula. Então, obviamente, depois que existe essa ruptura dos filamentos, né? O que propriamente se configura como uma destruição desses componentes da musculatura, aí sim, né? Nós podemos pensar, então, em uma reconstrução, em uma reconstituição desses filamentos. E o melhor de tudo é que sempre essa reconstrução ela é maior, ela é mais reforçada. Então, numa condição normal, é importante que a gente discuta isso, esse mecanismo que eu estou falando para vocês é relacionado a uma condição de pessoas ditas normais, tá? Então, toda vez que você tem esse breakdown, você acaba tendo também um reforço nessa recuperação, nessa reconstituição, nessa reconstrução dos filamentos. E aí sim nós temos um crescimento muscular, uma hipertrofia. Então percebam que para que a gente consiga um crescimento muscular, é necessário que nós geremos uma sobrecarga nessa musculatura, né? Quando a gente vai na academia fazer musculação, a gente não vai lá para pegar pezinho de 1 quilo e ficar levantando um pezinho de 1 quilo. A gente não faz isso. Talvez a gente faça isso só para aquecer, para começar a primeira semana, né? Pega um peso um pouquinho mais moderado, mas a tendência para quem quer fazer um trabalho de musculação é pegar uma carga que traga uma resistência considerável para o organismo. E dessa forma ganhar músculo
dia após dia. Só por curiosidade, uma pessoa que faz a musculação de corpo inteiro, né, tanto para membros superiores, peito, tronco, né, no caso costas e abdômen, e membros inferiores, essa pessoa, quando faz todo dia a musculação, ela gera em torno de uma recuperação de aproximadamente 25 gramas, né, para essa massa. Então, você me pergunta, poxa, Carlos, eu vou para a academia, malhar, para ganhar metade de uma salsicha, né? Ou 5 fatias de queijo só. Aí a gente para e pensa, calma aí. Poxa, estamos falando de um dia só, gente. Não estou falando de uma vida, né? Pensa em quantos quilos você vai ganhar em um ano. De repente você ganha em um ano aí o quê? 10 quilos, 20 quilos, não sei. Não fiz as contas ainda. Mas, obviamente, se você mantiver esse treino, né, e, obviamente, sempre exigindo mais, é natural que você garanta essa força muscular, essa hipertrofia. Obviamente que isso vai depender do biotipo da pessoa, vai depender de pessoa para pessoa, né? Da genética da pessoa. Tem gente que vai ganhar um pouco mais, tem gente que vai ganhar um pouco menos, até porque essa variação pode bater entre 5 a 25 gramas por dia. Então, pensando nisso, agora vamos lá. Por que será que essas coisas... acontece a destruição interna, mas a destruição da membrana ela não acontece? É onde a gente precisa levar em consideração algumas proteínas. Como, por exemplo, a distrofina, né? Acredito que você já deve ter escutado um pouquinho dessa proteína. A distrofia, ela é uma proteína, basicamente, que se liga, parte dela no filamento de actina, ok? E parte dela na membrana da musculatura. Então, a musculatura ela é revestida não somente pelo citoesqueleto, mas também por essas proteínas que permitem um amortecimento de impactos e de esforços excessivos, né? Então, basicamente, o que impede a sua fibra de romper, de arrebentar, de estirar, é basicamente essa proteína, né? Ou melhor, uma das proteínas. E aí a gente começa a pensar, bem, se é assim que funciona, o que poderia acontecer? E aí nós temos aí também a ultrofina, temos outras proteínas, mas pensando somente em relação a essas duas, como podemos determinar uma musculatura que vai apresentar, ou melhor, vai estar na sua condição celular ausente, uma concentração ausente dessa proteína? É óbvio que pode provocar lesões. E essas lesões celulares, elas se tornam permanentes, né? Uma vez que você tem uma lesão na célula, essa célula ela vai começar a liberar o seu citoplasma, né? E esse citoplasma ele é ácido em relação à membrana externa, né? E isso vai comprometer as células adjacentes. Então, pense bem, sofreu a lesão, né, uma ruptura de uma célula, ela pode comprometer as células ao redor. E aí, obviamente, nós começamos a progredir para a perda de células. E isso sim se configura uma atrofia, tá? Um processo de atrofia. Então, pensando nisso, a gente começa a discutir um pouquinho a situação aí de alguns tipos de distrofias. E aí nós temos aí uma, né, e eu comecei com essa, porque essa é a mais falada, né, no meio da neurologia, da neurofisiologia, da pediatria, da neuropediatria. Essa é a mais comum, né, a ser discutida. Por quê? Primeiro porque de todas ela é a que pega a maior parte, né? Apesar de ser rara, ok? Então, se nós observarmos aí, ela vai ser considerada uma distrofia, né? Eu não falei o nome dela, né? Tipo distrofia muscular de Duchenne,
Abreviando, você pode chamar de DMD, ok? E ela é, sem dúvida nenhuma, de todas as distrofias, a mais severa. E acomete o sexo masculino, né? De forma geral, por ser recessivo, tá? Ah, mas a mãe, ela pode apresentar algum problema? Normalmente a mãe apresenta, sim, algum problema, né? Não é uma distrofia de Duchenne, mas sim, ela é portadora dessa doença, ela pode apresentar problemas de cardiopatia, por exemplo, pode apresentar um cansaço diferenciado em relação a outras pessoas, mas quem vai sofrer de fato com essa doença é o filho dela. Então, a primeira coisa que a gente precisa determinar é uma doença severa, é uma doença grave, é um prognóstico pobre, ruim. Dificilmente uma criança chega aos seus 15 anos de idade, né? Por conta de todo o processo, todo o progresso dessa doença. Ela vai atingindo as musculaturas, não somente as músculos esqueléticas, mas também vai atingir as musculaturas da respiração, no caso do diafragma, os músculos acessórios, vai atingir também o coração, então ele começa a ter uma cardiopatia progressiva, e, obviamente, outras musculaturas que vão começando a criar algumas falências no organismo. É difícil você ter uma criança que ultrapasse essa idade. Porque eu estou falando de 15 anos, mas há um tempo atrás, as crianças não passavam de 12 anos de idade. Hoje, né, com toda a mudança, com algumas terapias que ajudam no tratamento, as crianças acabam apresentando uma melhora na sua endurance, uma melhora na condição física, né, progressivo, porém, há um retardo e essas crianças passam a ter uma sobrevida um pouco maior. De 3.500 nascidos vivos, né, no mundo, né, nós podemos considerar um que vai nascer com essa doença. Então, assim, ela não chega a ser uma porcentagem muito significativa. Então, a gente vai encontrar, sim, pacientes para atender com distrofia muscular de Duchenne, porém, de forma geral, ela é rara, ok? Nessa doença, ela vai basicamente ser responsável pela falta, pela debilidade de 100% da produção da distrofina. Então, olha só, lembrando o que eu falei no último slide. Se nós dependemos da distrofina, né? Deixa eu pegar aqui o mousezinho com o ponteiro, né? O laserzinho. Se nós já falamos, né, que a distrofina ela é uma proteína que vai auxiliar na proteção e no amortecimento de trancos, de choques na musculatura, para evitar lesões, e justamente num paciente com a distrofia muscular de Duchenne não apresenta isso, é natural que qualquer tipo de machucado, qualquer tipo de lesão, estiramento, qualquer tipo de esforço excessivo vai causar lesão nessa célula. E causando lesão nessa célula, a gente tem um processo mais acentuado nessa distrofia. Ok, galera? Então, vamos lá. Aqueles que portam essa doença vão apresentar de cara um atraso no seu desenvolvimento motor. Isso aí é fato. Um déficit bem grande em relação às atividades, por exemplo, correr, pular, levantar, chutar, jogar, de forma geral, uma atividade, né, as suas atividades físicas, elas vão ser dificultadas exatamente por conta desse atraso do desenvolvimento motor, até por conta da dificuldade de você conseguir fazer um crescimento muscular adequado, né? Uma característica que você vai perceber é que essa distrofia, ela vai ser, além de progressiva, ela vai se apresentar de forma igual de um lado
para o outro. Então, você vai ter uma simetria em relação às distrofias musculares, ok? Como que ela começa, né? Basicamente, inicialmente, ela vai começar pela cintura pélvica, né? Pelo quadril. E a partir do quadril, né, ela vai começando a desenvolver alguns sinais para as musculaturas mais inferiores. Como ela vai atingir a cintura do quadril, o que vai acontecer é que ele vai começar a ter uma marcha mais diferenciada, né? Uma marcha característica de uma dificuldade de contração muscular, que nós podemos chamar tanto de levantar miopático ou marcha miopática, tá? O levantar miopático é um sinal que nós chamamos de Gower's, né? O que seria isso? Tem até uma foto do lado aqui ilustrando esse levantar, esse sinal de Gower's. É o seguinte, temos aqui a imagem da criança agachada, ou poderia estar sentada, e ela vai se preparar para levantar, colocando as pernas na frente, e quando ela tiver quase em 4 apoios, com as pernas basicamente sustentadas, ele vai encaixar os joelhos, encaixar os tornozelos e vai subir com a lombar, porque o quadril já foi o primeiro a ser afetado. Então, essa forma de se levantar, nós podemos chamar de sinal de Gower's, ou, basicamente, levantar miopático. Mio, de músculo, pático, de patologia. Então, é um levantar que caracteriza uma patologia muscular, né? Algum problema na musculatura. Só quem tem distrofia muscular vai apresentar esse sinal miopático, esse levantar miopático? Não. Às vezes a pessoa ela tem alguma dor tão grande na musculatura do glúteo ou nos isquios tibiais, né? Uma pessoa que acaba de fazer uma malhação forçada demais, ela pode apresentar um sinal desse, quando for levantar de uma cadeira, ou quando for se levantar de uma cama, ou tentar agachar e levantar, não vai conseguir levantar de uma forma tão adequada. Então, você acaba tendo esse levantar miopático. Mas, de forma geral, esse sinal ele é visto em pacientes portadores de distrofia muscular de Duchenne. Ok? Claro, estamos avaliando todas as outras condições. Além disso, a gente vai observar uma falsa, né, uma pseudo-hipertrofia das panturrilhas, né, do gastrocnêmio, do tríceps sural, a batata da perna, né? Até porque vai gerar uma contração, vai andar em ponta de pé, a musculatura, né, afinal de contas, é justamente a musculatura que é mais exigida, né, de todo ser humano. Então, todas essas lesões elas vão sendo substituídas por um tecido conjuntivo adiposo. Então, no lugar de músculo, você começa a apresentar gordura. Por isso parece uma hipertrofia, mas é falsa. Por quê? A hipertrofia ela é de tecido adiposo e não de tecido muscular. Ok? Obviamente, com o passar a progressão dessa doença, você vai tendo aí as alterações da marcha. E aí nós temos a famosa marcha anserina, né? A marcha do pato, né? Por quê? Você vai estar com o pé equino, você vai estar com uma hiperlordose por conta da compensação que você faz no quadril e no pé, então você acaba tendo que andar com essa hiperlordose para equilibrar o seu corpo. Obviamente que tudo isso vai progredindo até que ele alcance o momento em que não ande mais, então vai para a cadeira de rodas, porque já perdeu força de se manter em pé. Ao passo que, depois disso, ele começa a apresentar, obviamente, por estar sentado, perder um pouco do seu controle de tronco. Isso pode causar algum tipo de complicação estrutural, por exemplo, as escolioses começam a aparecer. Além disso, ainda existe um progresso uma evolução dessa doença e as musculaturas respiratórias começam a ficar debilitadas.
Além dessa musculatura debilitada, você tem os acessórios também que já foram comprometidas. E olha só que dificuldade. Uma pessoa que não tem condições de ventilar adequadamente começa a fazer uma hipoventilação. Começa a ventilar menos. Então, o oxigênio começa a entrar menos. É uma pessoa que fica mais fadigada, uma pessoa que fica mais ofegante. Além disso, essa pessoa, esse paciente, essa criança, ela começa a ter problemas respiratórios por uma débil ventilação. Sabemos que para que a gente tenha um bom processo de expectoração, é necessário que a nossa ventilação ela tenha a sua capacidade funcional, né? Fora essa capacidade, não conseguindo fazer a ventilação adequada, você começa a acumular secreção. E essa secreção, no futuro, pode gerar algum tipo de infecção, uma pneumonia. Então, aquelas pessoas, aqueles pacientes que apresentam essas distrofias, elas podem, no futuro, apresentar uma pneumonia ou uma bronquiolite ou coisas que podem agredir o sistema respiratório. Isso é basicamente progressivo. Óbvio, né? Que a progressão vai levar esse paciente ao óbito, né? Ele vai passar a ficar acamado, sendo sustentado, basicamente, sendo suportado por um aparelho ventilatório, por um ventilador mecânico, até que, no final das contas, esse paciente pode vir a ter o óbito por uma falência cardíaca ou falência de outros órgãos vitais para o corpo humano, certo? Então, basicamente, essa é a história, né, da doença de Duchenne, da distrofia muscular de Duchenne. Eu acho que eu tenho um videozinho na próxima imagem aqui. Não necessariamente vocês precisam ouvir, mas sim ver o vídeo. E aí eu vou pedir para vocês me ajudarem a verificar se vocês estão conseguindo assistir esse vídeo. Caso vocês não estejam conseguindo assistir esse vídeo, quem tiver acesso ao OneDrive, como o slide já está disponível, é só você clicar em cima do progressão da marcha, que aí você entra direto no link, ok? Como eu vou fazer agora. Eu venho aqui, eu clico, deixa eu sair daqui da... Deixa eu sair do ponteiro aqui. Cadê você, rapaz? Tá, vamos lá. Eu venho aqui e clico. Quando eu clicar, vai aparecer para vocês, né? Eu vou aumentar aqui a tela para vocês. E aí sim, a gente vai ter aquela história toda que eu comentei com vocês a respeito da marcha e, obviamente, da vida de uma criança com Duchenne, né? Obviamente, isso já pode ser percebido no primeiro mês, tá? Mas já conseguimos observar algumas falhas em relação ao desenvolvimento, à mobilidade do paciente, da criança, já no 8º mês. Uma criança que já poderia engatinhar, né? Que não consegue engatinhar. Depois desses 3 meses, ele vai tentar levantar. Observe o que acontece com a questão do abdômen, observe principalmente o que acontece com as musculaturas da cervical, flexoras da cervical, do pescoço e cabeça, né? Ele jogou a cabeça para trás. Para ele andar, né, depois de um determinado tempo, né, já com 1 ano, 1 ano e meio, observe como ele já começa a andar na ponta dos pés. É necessário que ele peça ajuda, né, dos membros superiores para conseguir fazer movimentos, marchas ou até mesmo subir uma escada. Depois dos seus 6 anos de idade, ele vai basicamente começar a desenvolver aquela marcha miopática. Por quê? Ele começa a aumentar a sua hiperlordose, ok? Como vocês estão vendo aí.
Essa hiperlordose, ela vai causar uma fraqueza do abdômen, que já é a inicial. Passa-se os 7 anos, você começa a perceber ponta de pé. Então, observe que com 7 anos de idade, ele já está mantendo os pés basicamente em ponta e não consegue correr como uma criança normal, um amigo, por exemplo. E a evolução, ela continua, né? Chega um momento em que essa criança, tentando levantar sem força no abdômen nem na cervical, ela tenta levantar de lado. E para levantar, como é que ela faz? Sem força no glúteo, ela acaba usando os braços para poder fazer mecanismo de alavanca para andar. Essa marcha é clássica miopática, tá, gente? Essa marcha, ela determina que o paciente basicamente oscila sobre os troncos, aumentando a base do corpo, dos pés, para conseguir desenvolver uma marcha mais adequada. E esse aí é o sinal de Gower, né, como eu falei anteriormente, ou o levantar miopático. 9 anos de idade, galera. Já está bem mais crítico. Você observa que a panturrilha parece estar hipertrófica, mas isso nada mais é do que um aumento da massa gordurosa, que substituiu a massa muscular na região, né? Observa que ele vai jogando as pernas para o lado e desenvolvendo uma oscilação de tronco. Por conta das fraquezas musculares, você pode observar, né, não sei se vai aparecer esse vídeo, mas você pode observar alterações no que diz respeito à escoliose. Esse paciente, nós não estamos falando dos mesmos pacientes, mas é uma tendência, tá, galera? Como nós vamos falar mais à frente, normalmente o tratamento dessas crianças, né, são basicamente a reabilitação, a terapia ocupacional e corticosteroides. Então, é natural que as crianças elas comecem a ganhar peso, perder massa muscular e ganhar massa gorda, né? Então, ele já sente uma fraqueza para fazer os movimentos, não consegue levantar os braços, basicamente tem um comprometimento grave a ponto de não conseguir mais se manter estável. Esse tem 13 anos de idade, né? Ele ultrapassou, na época, ele já estava ultrapassando a sua sobrevida, que era de 12 anos, né? Com 14 anos, esse paciente, ou no caso, né, o progresso desse paciente passa a ser uma cadeira com estabilização de tronco, certo? E muitas das vezes ele vai precisar utilizar uma cadeira que possa ser motorizada pela falta de força ao conduzir a própria cadeira. A evolução disso, normalmente, ela é para um respirador. Então, quando se fala de respirador, a gente fala justamente da condição que nós temos para tratar esse paciente, não somente pela ventilação, mas também pela forma de expectorar, né? Aquela máquina que foi mostrada não é um ventilador propriamente dito, aquilo ali é uma máquina de expectoração. Essa daí é a ventiladora, tá? É onde você consegue fazer a manutenção respiratória durante o sono, uma vez que as musculaturas estão muito débeis para fazer isso. Daí em diante, é ladeira abaixo, galera. Infelizmente, devido a problemas, né, do coração, como eu falei anteriormente, essa criança ela vem a falecer. E essa é a progressão dessa doença, certo? Vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa doença quando discutimos o trabalho. Deixa eu me voltar aqui na apresentação. Então, basicamente, de forma geral, essa é a distrofia muscular de Duchenne, tá? Vou falar agora um pouquinho da distrofia muscular de Baker, tá? Professor, tem pergunta lá no chat. Opa, desculpa, vamos lá. Então vamos ver aqui, eu vou voltar um pouquinho, porque deixei bastante coisa passar. Galera, vocês me avisem, tá? Por favor. Tá aqui, Rafaela riu um pouquinho, pá, o blogueiro.
Tá, tudo bem. Vamos para as perguntas. Como é a marcha equina? André, o que é a marcha equina? Marcha equina vem de marcha e equino, né, marcha, né, no caso andar, e equino vem de animais equinos, né, os cavalos. O cavalo, conforme, e principalmente quando a gente fala sobre o andamento do cavalo, a andadura do cavalo, a gente percebe que o cavalo ele toca a ponta do casco anterior e também posterior no chão antes de apoiar a base toda do casco. Então o cavalo, para ele andar, ele anda chutando o solo, tocando o solo inicialmente com a ponta do seu casco. Então, quando a gente faz uma analogia com a marcha equina, a gente fala de uma criança ou de um indivíduo que, ao fazer o passo, a primeira parte do pé que toca o solo é basicamente a ponta do pé. Então, é o paciente que não tem força para fazer uma dorsiflexão. Ele entra em plantiflexão e depois dá o seu suporte com o restante do pé. Quando há um encurtamento, nem o apoio de retropé ele consegue mais fazer. Então você tem basicamente uma marcha equina, ponta de pé. Espero ter respondido, Andréia. Então, antes de continuar vendo aqui a resposta, se eu respondi ou não, Andréia, deixa eu ver as outras perguntas aqui. Basicamente, ela já respondeu com as perguntas aqui. Ponta dos pés, o antepé, isso aí. Qual a idade correta para fechar esse diagnóstico? Esse diagnóstico, você já fecha ele já com os primeiros meses de vida. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico de todas as patologias, então eu me reservo ao direito de não responder agora, né? Deixa eu chegar lá no final, certo? Mas eu vou falar sobre isso, Keila, fique tranquila. Tá, Vanilda, André, aqui, e a fala? A fala parte da mesma situação, gente. Andréia, a fala parte da mesma condição. Por quê? Porque quando a gente discute fala, a gente discute força, né, que a gente precisa utilizar do abdômen e também das cordas vocais, que são puro músculo, para realizar a fala, né? Então, é natural que a fala dessa pessoa comece a ficar um pouco mais fraca. A pessoa começa a falar um pouquinho mais devagar, ela tenta jogar um pouquinho mais o ar para fora, sem precisar usar o abdômen, sem usar as musculaturas. Então, é uma fala um pouquinho mais fraca, né? É uma fala sem potência. Vamos lá. A fisioterapia seria para dar um conforto? Compromete a fala e a deglutição? Compromete sim, Keila. A fisioterapia ela vai além de um conforto, tá? Infelizmente, a gente sabe que essa patologia, hoje nós já temos uma melhora, né? A sobrevida ela pode ultrapassar os 16 anos, né? No caso da Duchenne, mas a fisioterapia favorece bastante essa sobrevida, tá? Só para vocês saberem, de todas as patologias que você pode pegar, que um fisioterapeuta poderia pegar, a distrofia muscular de Duchenne é a que os fisioterapeutas têm mais receio de trabalhar. Por quê? Um alongamento excessivo pode lesionar a musculatura. Um trabalho de esforço excessivo ou pouco excessivo pode lesionar a musculatura. Então, às vezes, o fisioterapeuta, com tanto receio, ele não se vê atendendo um paciente desse. É difícil você encontrar bons profissionais, ou melhor, deixa eu me corrigir, é difícil você encontrar profissionais que estejam, que tenham a garantia, se garantam em realizar um tratamento com um paciente com distrofia muscular de Duchenne, tá ok? Entre outras distrofias,
essa é a mais grave, essa é a mais severa, essa é que traz maior número de óbito em idades menores do que 15 anos, né? Então, a fisioterapia, ela não é um conforto só não, tá, Keila? A fisioterapia, ela aumenta a expectativa de vida desse paciente, tá? Aumenta a qualidade de vida desse paciente. A gente sabe que esse paciente está condenado, né? Pelos olhos humanos, ele está condenado ao óbito antes, né, da hora, né, de uma pessoa normal. Mas a gente tem o dever e a gente tem a obrigação de conseguir trazer para este paciente a melhor, a maior qualidade que pudermos de vida e também uma maior quantidade de tempo de vida para ele e, obviamente, para sua família, né? Que, obviamente, sofre cada dia, né, já na expectativa de uma morte precoce, certo? Então, basicamente é isso, Keila. É um desafio, com certeza. Então, Marcos, o Respiron, ele é indicado sim, tá? Ele é indicado sim, até para você conseguir fazer um trabalho de endurance com o paciente, tá? Mas sempre respeitando a resistência e a capacidade da contração muscular do paciente. Toda vez que pensarmos em uma atividade física para um paciente desse, nós temos que pensar em não trazer um cansaço efetivo para ele, certo? E, obviamente, trazer um ânimo a mais a ele. É basicamente isso, Marcos. Respondi? Show. Vou dar prosseguimento, então, aqui para outra distrofia, tá, gente? Vamos lá, então. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a distrofia muscular de Becker, né? Ela também é bem conhecida, tá? Inclusive, ela, muitas das vezes, ela é confundida com a distrofia muscular de Duchenne. Primeiro porque, basicamente, vai acometer o sexo masculino, né? As deficiências, as alterações musculares, o comportamento se equivale ao comportamento, né, de uma doença com distrofia muscular do Duchenne, mas existe, parcialmente, mas existe a produção de distrofina. Então, ela sofre uma distrofia muscular, ok? É progressiva, porém, a sua sobrevida, ela vai variar em relação à de Duchenne, para mais, né? Então, vamos lá. Essa daí, ela é mais frequente do que a outra, né? Então, basicamente, essa aí ultrapassa a casa decimal, né? Em relação à distrofia muscular de Duchenne, né? Então, assim, pensa em 1 para 3.500 do Duchenne. Essa, você vai ter que pensar em 10 para 3.500 de Becker, né? Ela se manifesta entre os 7 e 10 anos de idade, já diferente da de Duchenne, porque Duchenne, logo nos primeiros meses, né, no primeiro mês de vida, você já consegue observar alguma alteração motora, tá? Nessa daí, a gente começa a observar alterações entre os 7 e 10 anos de idade. A perda de capacidade de deambular, ela vai passar dos 16 anos. Então, um indivíduo, uma criança, um adolescente que alcança os 16 anos ainda em marcha, tá? Pode subir muito mais do que isso, dependendo do tipo de tratamento que vai ser submetido, né? E a sobrevida, ela basicamente, ela é bem maior, né, do que a de Duchenne. Salvo os casos, né, onde a cardiopatia pode comprometer precocemente esses pacientes. Mas é por conta de problemas cardíacos, já que o coração é um músculo, tá?
E ele pode ter uma vida sexual ativa, né? Tranquilamente. Ele pode reproduzir tranquilamente. Seus filhos não necessariamente vão apresentar essa patologia, até porque essa patologia também ela é recessiva, uma vez que só comete os homens. Então, as chances de um paciente desse procriar e ser pai de uma criança com distrofia, ela não é tão grande assim, até porque a mãe tem que ser portadora também desse gene, né, defeituoso, basicamente. Eu vou passar um videozinho dele, tá? Para vocês terem uma ideia do que é. Esse vídeo é um pouquinho mais extenso, eu mutei ele, mas se houver necessidade de passar adiante, eu passo ele, tá? Enquanto isso, eu vou dando uma olhadinha aqui no chat para saber se existe alguém aqui querendo fazer algum tipo de pergunta. Então, olha o que eu falei a respeito do cromossomo, né? Como atinge no cromossomo X, os homens acabam tendo essa capacidade de manifestar essa doença. Esse desenho é aquela explicaçãozinha que eu falei sobre os íons de cálcio, né? E quando há uma lesão, o que acontece, né, adjacentemente, né? Basicamente bem parecida com a de Duchenne, só que a gente tem aí uma sobrevida maior, tá? Olha aí o sinal que eu falei, né? A marcha miopática. Observe que nós estamos vendo filmagens de jovens já, né? De pessoas já com certeza acima dos 15, 16 anos. Não é tão agressivo quanto a de Duchenne. Ela se assemelha à Duchenne pela sua simetria, né? Porque há uma, é uma, acomete inicialmente o quadril, é simétrico e vai progredindo para outras musculaturas, né? Mas o bom dessa daí é que, fazendo um bom trabalho de fisioterapia, a gente consegue uma melhor qualidade de vida para o paciente, né? Uma melhor, uma condição mais adequada de sobrevida para eles. São pacientes que, de forma geral, vão apresentar, sim, tá, gente, cardiopatia, né? Se vai apresentar miopatia generalizada, e aí nós sabemos que o coração ele é um músculo, então a miopatia no coração a gente considera como uma cardiopatia, ok? Esse já tem uma idade bem superior.
Se a gente trabalha a fisioterapia com esses pacientes, pode ter certeza que a gente vai ter resultado, tá? Não vai ser um resultado de uma pessoa normal, mas sim vai ser o resultado de uma pessoa que teria com certeza uma sobrevida muito menor. Com certeza, na fisioterapia, eu não vou dizer que a fisioterapia seja mais eficaz nessa, né? Eu vou dizer que a fisioterapia ela é mais grata, né? A gente fica mais grato por esse resultado. O resultado ele é um pouco mais visível, né? Então a gente tem aquela sensação de missão cumprida. Mas quem trata de um paciente com distrofia muscular do Duchenne precisa levar em consideração que a missão ela foi cumprida. Estamos falando de uma doença que é fatal, ponto. E a gente ganha a mais com a Duchenne. A de Becker, a gente ganha muito mais, né? Cada patologia, cada distrofia é diferente uma da outra. Sim, Keila, essa patologia realmente é menos agressiva do que a anterior. Ela não necessariamente a gente pode considerar que ela não leve à morte, tá? Ela pode levar à morte, sim, tá? Isso varia, isso vai variar, tá? Como eu falei, né? Ela vai se manifestar mais tarde, né? Mas ela pode, o seu grau a sua gravidade, ela vai depender muito das condições do paciente, das condições familiares, das condições de tratamento. Tudo isso vai depender. Mas sim, é uma doença que também pode levar ao óbito, tá? Como eu falei, através da cardiopatia, tá? E, obviamente, qualquer trabalho que a gente fizer com ou Duchenne ou Becker vai trazer uma melhor qualidade de vida, como você falou, Keila. Vai promover essa melhor qualidade de vida. Mas entendam, ela é progressiva, tá? Ela é progressiva, a gente só consegue melhorar a qualidade e retardar o processo natural da doença, tá? O progresso dessa doença. É, ela é mais lenta do que a outra. Tudo isso por quê? Porque diferente da de Duchenne, essa ainda parcialmente produz aquelas proteínas que eu falei anteriormente, né? Essa proteína aqui produz justamente a proteína que protege a membrana plasmática, né? A membrana celular. Sem essa proteção da membrana celular, as lesões elas eram inevitáveis. Qualquer pancadinha, qualquer encosto numa parede ou numa superfície era passivo de lesão muscular. Qualquer alongamento exagerado era passivo de lesão muscular. Já na de Becker, né, no caso nessa daqui, a gente tem um pouquinho de produção de distrofina. Então, dependendo dessa quantidade de produção de distrofina, nós vamos ter aí uma sobrevida melhor. Quanto mais produção de distrofina, melhor a sobrevida, Vanilda. Então, sim, né, de uma forma grosseira, podemos dizer sim, que ela só demora mais do que a anterior, mas não é 100% assim, tá? Porque, obviamente, nós temos aí um mecanismo, né, na produção de distrofina diferenciado. Seguindo aqui o próximo slide, né? Aqui nós já vamos falar. Eu separei, eram muitas distrofias para discutir. Então eu separei 3 distrofias que acometem a infância, tá ok? Somente 3 distrofias para a gente discutir. A gente pode discutir sobre outras distrofias, sem problema nenhum e tal, mas vocês também podem pesquisar sobre essas distrofias, certo? Mas para vocês terem mais ou menos uma ideia do que se trata, né, eu trouxe para vocês aqui
uma outra distrofia, né? Diferente, bem diferente da outra, tá? Essa distrofia muscular, ela é uma distrofia chamada do tipo de cinturas, tá? Essa distrofia, ela, como o próprio nome já diz, ela vai acometer as cinturas, tanto escapular quanto a cintura pélvica, certo? Vai acometer de forma igual tanto homem quanto mulher, tá? Basicamente igual, não tem mais em mulheres do que em homens, certo? Até porque não se trata de um dominante ou um recessivo, se trata de um heterozigoto. Então, basicamente, a gente vai encontrar aí algumas pessoas, algumas pessoas que vão apresentar, alguns pacientes que vão apresentar pais com algum tipo de deficiência também em relação a isso, ok? Essa fraqueza, ela vai ser basicamente, né, vai ser predominantemente nas cinturas, ela vai se manifestar a partir do primeiro ano até a primeira década, né? Então, assim, a gente já pode começar a verificar as manifestações dessa patologia já no primeiro ano de vida, ou na primeira década, né? Entre né, o 1 ano de vida e os 10 anos de vida da pessoa. Então, essa pode ser a grande diferença em relação às cinturas. O grau de comprometimento ele vai variar dependendo do quadro, né? Quanto mais severo, né, ele for, mais fraqueza ele vai ter nas musculaturas. Mas vai ser bem diferente daquelas outras que eu falei anteriormente, tanto da de Baker quanto da de Duchenne. Na verdade, Vanilda, eu tô com fome sim. Eu ainda não jantei. Mas não é por isso que eu tô comendo as palavras. Poxa vida. Vou botar você para dar aula na semana que vem para mim, viu, Vanilda? Só para distrair, professor, só para mexer com você. E aí nós temos algumas outras características relevantes, né? Por exemplo, nessa, a produção de proteínas, né? Existe uma deficiência de algumas proteínas, não necessariamente a distrofina, mas nós temos aí a calpaína, por exemplo, que é uma proteína que está localizada, né, dentro da célula muscular. Ela representa parte do citoesqueleto. Nós temos aí a disferilina também, que participa do citoesqueleto, a proteína de fucutina, né? A teletonia, e também nós temos uma outra que é uma sarcoglicana, que faz parte da membrana celular, né? Então, dependendo da ausência ou do déficit dessas proteínas, a musculatura ela vai se tornar frágil, mesmo que apresente a distrofina, né? É aquela coisa, como se você prendesse uma rede, né, os ganchos de uma rede, numa parede de gesso. Eu não confiaria de balançar uma rede numa parede de gesso. Eu preferiria muito mais balançar uma rede que é bem forte, como a distrofina numa parede de embolso, por exemplo, com tijolo ou até de concreto, melhor ainda. Então, é como se fosse o esqueleto, né, da estrutura onde eu coloco a minha rede. Essa distrofia ela não vai atingir a proteína principal de distrofina, né, mas vai atingir outras proteínas do citoesqueleto, tá? Deixa eu verificar aqui, eu acho que tem uma imagem também dessa daí. Acho que é menorzinha. Deixa eu procurar aqui, deixa eu ver. Tá, vamos lá. Vou aumentar novamente. Esse é o último vídeo, ok, galera? Basicamente, é uma distrofia que vamos relacionar com a cintura escapular e a cintura pélvica. Fraqueza, aconteceu alguma coisa, tá? A fraqueza vai lidar nos membros
do ombro, no caso, nos segmentos do ombro e no segmento do quadril. Cotovelo, mão, joelho, o pé, vai apresentar um pouquinho mais de ação. Mas observe como está mais aduzido a coxa dessa paciente. O quadril, ele sofre um pouquinho mais fraqueza em relação a todo o restante. O tronco é um pouquinho mais reforçado, mas a gente tem que considerar que essa distrofia atinge também as musculaturas que não fazem parte da cintura, mas elas processam e progridem muito mais rapidamente na cintura escapular e na cintura pélvica. Ok? Viu, Carlos? Mas eu estava observando ali, não é tipo aquela marcha equina dela, não, né? Não, Ela não. pinta com o calcanhar. Exatamente. Por quê? Porque, diferente das outras, ela vai apresentar fraqueza no quadril e na cintura escapular. A de Duchenne e a de Baker vai pegar generalizadamente, são todas as musculaturas do corpo. Então, progride no quadril, vai pegando o joelho, vai partindo do tornozelo. Então, a marcha equina, ela de fato, ela vai alcançar o paciente que tem a de Duchenne ou a de Baker. Mas como essa se refere à distrofia do tipo cinturas, você vai ter um pouco mais de fraqueza, melhor, bem mais fraqueza nas cinturas. É basicamente predominante das cinturas. Então, a marcha equina não se dá. Por quê? Porque a panturrilha, no caso, as musculaturas do fibular, as musculaturas tibiais, elas não vão sofrer tanto quanto as outras musculaturas do quadril, por exemplo. Entendeu, André? Entendi. Basicamente, eu trouxe esses três tipos, né? Vamos discutir um pouquinho a respeito do diagnóstico. Diagnóstico, igualmente, para todas as distrofias, ele vai ser clínico, então vai ser através de uma avaliação física, uma avaliação clínica, para você ter a certeza, para você confirmar a patologia, você vai precisar fazer um teste genético molecular. Então, nós podemos considerar que o teste genético molecular é, de fato, o exame que vai gerar o diagnóstico, é a base desse diagnóstico, ok? Nós temos aí outras formas, por exemplo, dosagem laboratorial de enzimas musculares. Aí nós temos aí, por exemplo, a creatina fosfato, né? Ou a creatina quinase, né? E os níveis séricos dessa proteína, no caso a creatina fosfato, elas são 10 vezes maiores do que mais presentes nos pacientes com essas distrofias. É óbvio que, dependendo da distrofia, né, se for de Duchenne, Baker ou de cinturas, essa quantidade ela vai ficar maior ou vai ficar menor. Na de Duchenne, com certeza, ela é muito maior. Né? Na de Baker, ela é grande. E na de cintura, por exemplo, ela é significativa, porém não chega a ser tão grande, mas chega a ser 10 vezes mais do que o normal, né? Encontrado numa pessoa sem essa distrofia. Então, através desses exames de enzimas musculares, nós podemos detectar algum tipo de distrofia, certo? É mais barato do que o teste genético, mas também ele não vai determinar qual é o tipo de distrofia muscular. Só vai dizer que há uma consideração, uma distrofia considerável, né? Inclusive, é o mesmo teste que se faz para determinar se o paciente sofre de infarto ou não, se está tendo algum problema, algum infarto ou não. E, obviamente, a biópsia muscular. Nessa biópsia muscular é só para identificar se existe alteração na quantidade ou na presença de proteínas, né, como nós falamos anteriormente. Essa é a forma de diagnosticar a distrofia muscular do Duchenne, através do que vemos, através da comprovação laboratorial, né, teste genético, e, obviamente, quem faz o teste genético não precisa nem fazer o da dosagem de enzimas, ok? Tratamento. Tratamento ele é basicamente multidisciplinar.
que é isso? Multidisciplinar. Nós vamos trabalhar aí com pediatras, neurologistas, ortopedistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos. Então, basicamente, nós vamos ter de frente, na linha de frente para um paciente desse, um grupo, né, multiprofissional que vai permitir, que vai ter condições de reforçar o tratamento em suas áreas específicas. Nós, fisioterapeutas, não temos a condição de tratar esse paciente sozinhos. Nós vamos precisar de uma equipe que esteja conosco auxiliando nesse tratamento, né? Além dessa condição, né, de fatores de reabilitação, prevenção, tratar as complicações esperadas, como, por exemplo, uma pneumonia, como, por exemplo, uma cardiopatia, ou problemas relacionados à deglutição, né, que são complicações, né, são progressões dessas patologias. Nós podemos, no caso, com a ajuda, né, multiprofissional, é possível fazer uma aplicação de corticosteroide com esse paciente, né? Nem sempre, né, o paciente vai aguentar dosagens diárias. Então, às vezes, você pode fazer um tratamento à base de 10 dias com o remédio, né, com corticosteroides, e fica 10 dias sem. Repete-se 10, 100, e assim por diante, tá? Lembrando que é necessário que haja o aconselhamento genético. Por quê? Dependendo do tipo de distrofia que você vai ter, é necessário verificar se o pai ou a mãe, principalmente a mãe, vai apresentar algum problema relacionado à fraqueza ou relacionado ao coração. Então, é necessário que, além de tratarmos a criança, a gente possa descobrir se os pais eles precisam também desse auxílio, dessa ajuda para o tratamento. Ok? Então, o tratamento, basicamente, é protocolado dessa forma. Eu acho que eu tenho umas imagens legais aqui de tratamento para mostrar para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha, verificar deixa eu confirmar com vocês aqui. Deixa eu responder aqui. Marcos, nessa patologia seria possível trabalhar fortalecimento dos isquios tibiais? Sim, seria possível, sim. Lembrando que, quando falamos de fortalecimento, nós não estamos falando de hipertrofia, tá? Nós não podemos trabalhar hipertrofia com pacientes com distrofia muscular. Principalmente se forem de distrofia muscular de Duchenne, tá? Por quê? Porque a hipertrofia, como eu falei lá no início, a hipertrofia, ela depende de um breakdown, que se acontece isso no paciente com Duchenne, ele vai piorar. A gente vai perder mais massa muscular. O fortalecimento muscular, ele vai se basear numa gradação de força, aonde podemos considerar um aumento vascular, um aumento das placas nervosas, mas jamais a gente vai interferir na hipertrofia desse paciente. Porque interferir na hipertrofia desse paciente é a mesma coisa que hipotrofiar ou atrofiar o paciente. E aí eu estou deixando uma ressalva com relação às distrofias musculares de Duchenne. Porque as outras distrofias, a gente tem uma condição de trabalhar o fortalecimento e verificar a evolução desse paciente, Marcos. Ok? Então, sim. Beleza? Show de bola. Vou abrir aqui o vídeo. Então, essa paciente é uma paciente com distrofia muscular progressiva, tá legal? As atividades que são feitas, elas são adaptadas, né? Nesse caso aqui, houve uma adaptação de atividades, né? Não sei se vocês já ouviram falar naquela técnica nova, de 2010, né? Então, eu posso dizer que é nova, só tem 10 aninhos de vida. A famosa TheraSud, né?
tera de tratamento, suíte de vestimenta, né? E através desse tipo de mecanismo, a gente consegue usar esses elásticos, usar essas cordas para permitir que o paciente com fraqueza muscular desenvolva as atividades mais próximas da realidade, né? Melhorando assim a qualidade de vida, a qualidade de movimento. Quero ressaltar que a distrofia muscular ela pode causar alterações estruturais. Então, é comum encontrarmos pacientes com deformidades na estrutura óssea, tá? E a movimentação, a mobilidade, ela se faz necessária para permitir que esse paciente tenha manutenção articular, a manutenção óssea. Ok, gente? Eu não acredito. Eu não acredito. Viu só? Para quem falou que eu ia até as 10 horas, eu acabei. Antes de eu interromper a gravação. Antes de eu interromper a gravação, alguém quer fazer alguma consideração? Alguém quer esse espaço? Ô, professor, eu tenho uma curiosidade. Desculpa a minha ignorância, se for o caso. Essas crianças que nascem com esses problemas assim, e os médicos começam, os dados clínicos, por exemplo, para fazer exame para começar a descobrir o fator do problema, e aí, num desses diagnósticos que vocês conseguem, num desses diagnósticos, vocês conseguem detectar a falta de proteína muscular, né? Uma falta de algum tipo de proteína. Tem como vocês começarem desde cedo a injetar, através, né, no caso, como você disse que tem uma equipe que trabalha com vocês, começar a injetar já naquela criança o tipo aquela falta de proteína que ela tem para que ela possa ter uma condição muscular melhor, uma condição de vida futura melhor? Então, Vanilda, deixa eu falar com você. Não é uma questão de ignorância, tá, Vanilda? A sua pergunta ela é uma pergunta pertinente, tá? Mas ela é inviável. Não, a pergunta é viável. O que é inviável é a solução. Por que é inviável? Primeiro porque é uma doença rara, né? Ela é considerada doença rara. Então, os médicos eles não fazem exames para determinar que tipo de distrofia é aquela em qualquer criança, né? Inicialmente, a criança desenvolve-se de uma forma aparentemente dentro dos padrões, mas conforme as semanas vão passando, os meses vão passando, vai sendo verificado alguma alteração. Então, assim que nasce, não é protocolo, né, da equipe que está ali fazer esse tipo de exame, simplesmente por ser uma doença rara. É um gasto desnecessário, vamos dizer assim, para se identificar uma doença que só vai ser encontrada uma em 3.500 pacientes, né? Então, por esse motivo, não se faz esse tipo de teste em crianças recém-nascidas. Só por esse motivo. A questão da injeção, né, da proteína. A proteína ela precisa ser forjada, formada na célula, dentro da célula. Nenhuma proteína entra inteiramente da condição vascular para a condição intracelular. Essa proteína ela precisa ser sintetizada dentro da célula, né? Lá no citoplasma. Então, não há a possibilidade de fazer essa injeção de proteína por conta disso. A proteína ela precisa ser hidrolisada para conseguir alcançar e reagir da forma necessária. E, obviamente, não vai se refazer com uma distrofina. Pode se transformar em outro tipo de aminoácido, formando uma outra proteína que não
àquela que o organismo deveria produzir naturalmente. Respondi a sua pergunta, Vanilda? Respondeu, professor, mas eu não falei nem no recém-nascido, não. Eu falei quando, em relação à criança que vá para a mão de vocês para fazer esse tratamento de fisioterapia, e aí vocês precisam de um diagnóstico para saber qual é o tipo se é do Becker ou se é do Shen, correto? Beleza. De qualquer forma, né, depois que a gente identifica, né, através do exame clínico, há sim, né, a detecção através dos testes genéticos. Mas o Sim, tratamento, no caso da injeção, é aquilo que eu falei anteriormente. Realmente não é viável, né? Não é viável por considerações fisiológicas, ok? ok. Aí o Marcos falou aqui sobre atividades aquáticas. Sim, são super aconselháveis, porque você tem baixo impacto, a resistência é somente a viscosidade da água e você pode fazer atividades sem preocupação nenhuma. Então, é super aconselhável, sim, trabalhar com a hidroterapia pacientes com distrofia muscular. Além de ser, né, Marcos, como você falou, bem lúdico, né? Todas as atividades que a gente fizer com crianças, a gente não pode pensar de outra forma. Tem que ser lúdico. É o que eu falei na primeira aula de introdução. Nós precisamos garantir a empatia do paciente. Tá? Nós precisamos ter essa condição, né, de identificar no paciente uma necessidade e dar a ele essa necessidade. E através das atividades lúdicas, seja dentro d'água, fora d'água, seja através de algum tipo de atividade. A questão lúdica, ela é ponto fundamental na fisioterapia pediátrica. Não tenha dúvidas disso. Respondi, Marcos? Foi. Show de bola. Mais alguma pergunta, gente? Rafaela, a chuva acalmou meu coração. Então, em 10 segundos, eu vou interromper a gravação e assim que a gravação for processada, eu vou disponibilizar lá no YouTube para quem não pôde assistir até o final, ou para quem não conseguiu assistir o início, ou para quem não conseguiu assistir de forma alguma. Tá legal? E vai colocar lá, no ABA também, né? Na verdade, já está no AVA. Assim que for para a playlist no YouTube, vai estar no AVA, porque o link já está lá, Entendi. entendeu? Eu vou Entendi. até, já que ninguém mais fez perguntas, eu vou até aqui parar a gravação, ok? E vou, Clesi, não precisa agradecer, estamos